Vergonha, 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 time sem vergonha, 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 time sem vergonha. Vamos chegando, família Bugrina. Live aí, pós-jogo, Londrina 3, Guarani 1, mais uma decepção, né? Tudo normal em Campinas, né? Mais uma decepção, Chita empatando, Guarani perdendo, os dois no Z4, 13 pontos, uma merda, né? Guarani penúltimo lugar, Vila Nova ainda tem um jogo a menos, e o Guarani pode terminar a rodada em último lugar, né? Uma vergonha. Ó, o Enzo Prando, passamos vergonha. Que mais aqui? Cadão 88, infelizmente já foi. Isa Vieira 10, podemos chorar já. Arquibancada Guarani entrou também. P Marques 1402, Série C é ali já. Que mais aqui? O pessoal comentando aqui, ó. Dinho 156, sem comentário, até onde vai essa safadeza? Fer Brandão 29, já era, infelizmente. Torcida totalmente sem esperança e totalmente com motivos para não ter esperança, né? Já temos 14 jogos aí, já chegando no final do primeiro turno. Mano, 2 vitórias em 14 jogos, cara. É muita sacanagem, cara. É muita falta de vergonha, cara. Otávio Garcia, passei vergonha hoje no estádio. Aí, ó. O Otávio foi lá no Estádio do Café. Quero já aproveitar esse momento aí, ó, pra dar saudações bugrinas aqui pro Bugrinos do Dix, né? Dos Dix que estiveram presentes no Estádio do Café e representaram aí a torcida do Guarani junto com a Fúria e com os demais torcedores bugrinos. Júlio César Santos de Moura, quanta apatia. Caramba, Alisson Argolo, time ruim da desgraça. P Marques também tava no estádio aqui, ó. Infelizmente paguei ingresso à toa. Que mais? Carvalho Gac, Guarani tá especialista em foder o final de semana. Gui Marton, volta a Daniel Paulista. Gui M Macedo, lixo. Torcida aqui completamente revoltada. Vamos chegando aí na live para trocar uma ideia. E é o seguinte. Como o torcedor disse aí, né? Estragou o final de semana, né? A gente espera uma semana inteira para poder ver o Guarani jogar. E quando a gente vê o Guarani em campo, a gente não vê nada de novo, né? O mesmo time. O Chamusca tá tentando, né, fazer um esquema diferente. Aposentou lá, graças a Deus, o esquema que não tava dando certo, do Daniel Paulista. Mas o problema, a gente tá vendo que o problema não é esquema, né? O problema é jogador mesmo, né? Porque Guarani consegue aí um empate no primeiro tempo, né? Londrina abriu o marcador, Guarani pressionou por algum momento, meteu bola na trave com o Lucão, empatou com Silas, o Londrina tinha recuado, né? Na partida, o Guarani foi para cima e conseguiu empatar, então foi com um ânimo diferente, né? Pro intervalo. Só que aí Guarani retornou, parecia o Atlético Goianiense contra o Palmeiras, né? O Palmeiras fez 4 gols em 7 minutos, né? Londrina em 1 minuto e 50 fez 2 gols e acabou o jogo pro Guarani. Com 4 minutos de jogo do segundo tempo já tinha acabado o jogo, né? Falha do senhor Rafael Martins, saída grotesca, né? Saída grotesca. Meu Deus do céu, cara. Meu Deus do céu. Não dá, velho. Não dá. E senhor Leandro Castan, né? Falha ridícula também, porque você vê a má vontade do cara, como que o cara permite que o jogador do Londrina
pense na jogada, né, e conclua em gol. Pelo amor de Deus. Uma falta de vontade de fazer uma marcação firme, né? Uma marcação de zagueiro capitão, de zagueiro, sabe, de zagueiro de respeito, né? Não é isso que o nosso técnico Chamusca diz, né? Que é um zagueiro bem rodado, que jogou em grandes clubes, disputou grandes competições. Mas aí, para fazer o básico, não consegue, né? Qualquer jogador consegue girar em cima do Leandro Castan, né? Quantos gols a gente já não sofreu em cima dele, né? Derrota pro Brusque foi em cima dele. O gol do Novo Horizontino foi em cima dele. Londrina agora, um gol em cima dele, falha do Rafael Martins. Porra, velho. Time ruim demais, velho. Time ruim demais. Ruim demais. Agora, a gente fica até com receio de criticar, né? Porque ou você pode levar um tiro, né? Ou jogador pode ficar doído e excluir foto da rede social, né? Excluir página que segue ele, né? Então, assim, tem jogador que é bipolar, né? Que um dia parece que não tá no Guarani e no outro parece que é fã número 1 do time, né? Então cara, quando a gente critica é porque a situação tá feia, velho. Assim, eu tenho criatividade para criar meme, né? Quando o Guarani tá bem, e eu tenho criatividade para criar meme quando o Guarani tá mal também, né? Muitas coisas passam na minha cabeça que eu gostaria de lançar na página, né? Para criticar esses caras aí que não estão honrando a camisa do campeão brasileiro de 78, né? Mas não, eu tenho que me controlar, tenho que ficar, né, tranquilo, porque senão os caras vão olhar, vão falar assim: a torcida não tá nem aí pro time, não vem pro estádio, tá me criticando, eu vou fazer o que por eles? Ué, você vai fazer pela sua honra, velho. Você vai fazer, a princípio, não é por nós torcedores, é pela sua família. O Guarani, ele representa pra gente uma paixão, um amor, né? Que é desde criança, cara. Tem gente aí que chegou esse ano pra jogar no Guarani e tá com picuinha, né? Se você tem algum problema com o Guarani, se você tem algum problema com diretoria, não sei se salário tá atrasado ou não, a torcida não tem nada a ver com isso, velho. A torcida não tem nada a ver com isso. E o Guarani é sua fonte de renda, né? O Guarani é o seu trabalho, você tem que honrar o seu trabalho. Se alguém não tá honrando com você, você tem que honrar com o trabalho para você não perder a sua razão, entendeu? Então isso é recado para todo mundo que tá no Guarani e que por algum acaso deve estar ligando o foda-se, entendeu? Porque a torcida não ligou o foda-se não, caralho. Entendeu? Porra, vamos reagir, mano. Vocês só não tão piores nesse campeonato porque o campeonato esse ano tá num nível técnico muito abaixo, né? Se o Guarani engatar 2 vitórias, ele já chega lá em 8º lugar, né? O Guarani hoje é 19º. Em 2 vitórias pode chegar em 8º, 10º lugar. Por conta aí do equilíbrio, né? Então, vamos reagir, caramba. Vamos reagir. 2 vitórias em 14 jogos é muito pouco. É muito pouco. Ó, vamos ver aqui o comentário da galera aqui. Luiz Henrique CPS. Time fraco, Michel Alves fraco, Anailson está no Guarani. Tá no Guarani. Daniel Gustavo Sonata. E aí, a vergonha de Campinas? Você deve torcer pra quem? Pro Real Madrid, né? Porque ninguém tá bem em Campinas, né? Lu Bruna, como incentivar esse time? Arquibancada Guarani. Forte abraço aí, Wellington. Não sei se você tá aqui ainda na live, mas temos que fazer 32 pontos em 24 jogos. Isso é 44% de aproveitamento, olha só. Você tem que
ter quase um desempenho de time que vai subir nos últimos jogos, né? Ederson Ângela, 1, 2, 3. Irmão, que vergonha. Pior time dos últimos anos. Ridículo. Carlos Fleber, Michel Alves já caiu? Carvalho Gak, a bola que o Maxwell bicou no fim do jogo. Será que já caiu? Se caiu, tá caindo lá no Chaves, lá na outra vila. Arquibancada Guarani, muito difícil. Oswaldo Trovanini, time fraco. Gazarro quer virar SAF, estão fazendo tudo para desvalorizar o Guarani e vender para alguém baratinho. Até o Juventus da Moca, velho. Até o Juventus da Moca recebeu uma proposta para virar SAF. Os empresários lá fizeram uma proposta, tipo, ridícula para as condições do Juventus. É um time tradicional da capital paulista, ponto turístico, né, de São Paulo. E os sócios, né, do Juventus não aprovaram e se mantém aí o futebol tradicional de São Paulo. Maurício Tred, não tem treinador que consiga mudar um time horroroso, precisamos começar com um treinador de goleiros. Pois é, né? Isso aí a gente tá questionando desde o ano passado, quando a gente tinha um time bacana, mas o goleiro decepcionava, né? Aí esse ano o time começou a ter um goleiro bacana, mas todo o resto do elenco decepcionava. E o senhor Maurício Kozlinski também não é aquela coisa toda, né? Também falha pra caramba. Já tomamos muitos gols por decisões erradas dele, né? Saída de bola errada, lá que contra o Santos, que ele saiu errado, gerou um escanteio, e do escanteio gerou um gol pro Santos, saída de bola errada contra o Náutico, apesar de ele ter feito várias defesas do jogo, chegou ao final, né? Saiu errado, igual o senhor Rafael Martins hoje, né? Saiu errado, caçando borboleta e tomamos gol, né? Mauro César, time ruim, elenco ruim, não tem milagre. Que mais aqui, ó? Ed Camisa, time sem vergonha. Que vontade de vomitar vendo esses caras jogando. Ederson Pereira, só um milagre. Lá nem o presidente presta. Júlio César Santos de Moura, não seria a hora de investir um pouco mais na base? Não, gente, vamos parar desse negócio de tem que colocar a base. Que base, gente? Que base? O Guarani não tem base, sabe? Tem base para disputar. Moleque de sub-20 disputar sub-20, moleque de sub-17 disputar sub-17, moleque de sub-15 jogar sub-15. A gente não tem moleque para jogar Série B, né? A gente não tem que colocar a responsabilidade na molecada. A gente tem que colocar a responsabilidade senhor Michel Alves, senhor Ricardo Moisés, né? Que contrataram errado, né? Pensaram que o raio ia cair 2 vezes no mesmo lugar, né? Que nego que não faz gol em 2 anos ia voltar a fazer gol aqui, né? Não tá dando certo essa fórmula aí de novo. Não tá dando certo, né? Tem que... estamos esperando aí a janela abrir em julho, né? A janela abrir em julho para poder fazer um time forte. Então você faz assim, ó, chama todos os caras no queijo, né? Abre a janela e joga os caras que não presta fora. Essa vai ser a abertura da janela. Jogar os caras que não presta fora. Tá insatisfeito com o time? Tá insatisfeito de jogar no Guarani? Pula a janela, pula. E o goleiro, Jesus amado, aqui, ó, comentário do Gui Marton. Eduardo Cap. O nosso treinador de goleiros é péssimo também. Mauro César e Júnior. Rafael Martins, ruim demais. Ridículo. Michel Alves fica com ele aqui. Michel Alves que foi goleiro, né? Que mais aqui? Castanha é jogador. A sexta maior folha salarial e essa vergonha. O Ed Camisa aqui, ó, comentando. Tem situações aí que questão não é salarial, né, velho? Porque não adianta você fazer a contratação de nego que ganha 60 mil, 70 mil para poder impressionar a torcida e não jogar nada,
né? Acho que é melhor você garimpar, né? De, de clubes aí mais humildes. Não se revela mais jogador, não se descobre mais jogador, né? Aquele ano de 2009, fantástico, feito pelo Vadão, foi pegando jogadores aí, destaques do interior, pega dois ali do Mirassol, pega um ali do Oeste, sabe? E vai formando um time que tem vontade de vencer, né? Acima de tudo de salário, né? A vontade de olhar pro Guarani e falar assim, essa é a oportunidade da minha vida, né? De jogar num time campeão brasileiro e fazer história com essa camisa. É de gente que quer realmente crescer com essa camisa aqui, ó. Essa camisa é tradicional. É uma vergonha disputar a Série C. Uma vergonha ter que disputar a Série C terceira vez. Entendeu? Não aguento mais, cara. Foram 6 anos de Série C. Ninguém espera mais aqui Série C, cara. Porra, velho. A gente quer muito voltar pra Série A. Já tem mais de 10 anos que a gente não disputa a Série A. Mas assim, Série B é uma divisão aceitável pelo que o futebol brasileiro representa hoje, né? Porque assim, os clubes, eles evoluíram muito, né? Então assim, cara, antes, na década de 90, na década dos anos 2000, você não tinha time com folha salarial que nem tem hoje. O Flamengo, né, até um tempo atrás, o Atlético Mineiro, um nível de qualidade de jogadores, né, jogadores retornando da Europa para poder jogar aqui no Brasil novamente, né? Então era meio pau a pau, cara. Eu nunca imaginava que o Guarani ia cair de divisão, né? E o Guarani caiu em 2010 por conta de má administração, não foi por conta de time, né? O time era bom em 2010, foi por conta de má administração. Mas hoje não adianta só você ter uma boa administração, é preciso ter dinheiro também, né? Então por isso que eu digo para você que uma Série B é até aceitável pelas condições financeiras que o futebol hoje representa, né? Sturrari, não dá nem para defender o Guarani. Eu acho que você tinha que postar sim, sobre as críticas, né, que a gente tava falando aqui. Os caras vivem de bola, exatamente, então tem que ser cobrado. Não é um só que tá ruim não, o conjunto todo tá péssimo. Os comentários aí do Sturrari. Que mais aqui? Falta atitude e postura da diretoria. FB 2908 Insta. O S More 2099. Samir, já caímos 14 jogos com 13 pontos. Precisamos de mais 31 pontos para não cair. Mas com esse retrospecto, se ganhamos apenas 2 de 14, como ganharemos 10 de 24? Infelizmente, uma dor enorme. E essa dor aqui, ela tá atacando, velho. Tá atacando, tá deixando a gente triste, chateado, sem vontade. Torcida sem vontade de acompanhar o time, sem vontade de ir pro estádio, né? Um pouco de vontade que reacendeu na torcida foi agora no jogo contra o CSA, que melhorou um pouco o público, né? Que era o público tradicional antes dessas péssimas campanhas, né? Esses péssimos jogos, né? Que era a média de 3.500. E aí a torcida foi ver o quê? 0-0 novamente, né? O quinto 0-0 do Guarani no ano de 2022. No ano de 2022. O Guarani não consegue marcar. E quando não marca, o adversário é tão ruim também que não marca. E aí, 5 0-0 neste ano. Rafael Ficchio, 3 zagueiros, ainda será alternativo? O problema não são os 3 zagueiros. Eu acho que é até válido você fazer uma nova tentativa, né, de formação de time quando um 4-3-3 da vida não tá dando certo. Eu acho assim que o 3-5-2, perdão, ele não é ruim, né?
Porque na primeira partida, né, deu certo, que foi contra o Novo Horizontino, o Guarani ganhou com qual gol? Com o gol do Matheus, né, que virou ala, fez gol, ou seja, teve mais liberdade. O primeiro gol foi feito pelo Rodrigo Andrade, volante, que teve mais liberdade. Hoje o gol foi do Silas, né, que também apareceu. Então, assim, o esquema não é de todo ruim, né? Agora, quem tá devendo são os atacantes, né? Os atacantes não fazem gol. Aí quem tem que fazer é lateral esquerdo, é primeiro volante, é segundo volante. Gente, falando aí sobre a base, não tem base, não tem base. Não vão colocar molecada no fogo. Esses caras estão ganhando muito dinheiro para poder colocar moleque da base. Ó, Luiz Henrique, ó. Lembrando do Matheus Pereira, né? Lateral esquerdo vai embora, Giovani vai embora. E esses diretores vão trazer ninguém? Vai esperar sair para trazer substitutos? O Ronald vai embora, né? Vai jogar aí no exterior, não sei se é Portugal. Fernando Murer. Já vimos que neste time ninguém tem identidade com o Guarani, nem a diretoria. Tá foda, velho. Ó, Roger Caramati acabou, Gui Marton, exato. Que base, não tem ninguém diferenciado. Quando muita gente critica, né, Matheus Souza, Renanzinho, mas assim, os moleques eram destaque, né, na base, né? E foram emprestados. Então hoje, na base, quem é destaque? Eu não estou desqualificando ninguém. Só que assim, não tem ninguém que fala assim, que você olha assim e fala, nossa, o moleque é muito bom, tem que jogar no time principal, entendeu? A gente tem o Bruno Bianconi, né, que é bom jogador, né, mas a gente está precisando de jogador ofensivo, né, e hoje na base, como a gente já disse, tem o Felipe lá, que é do Flamengo, mas o contrato vai vencer, então tem muita coisa aí para poder se decidir. Fernando Murer, até nossa base não é nossa, aí ó, tá vendo? Iago, atacante, 2 anos sem gol. Que mais aqui? Corredor Verde, ó, público 0 na terça. Quais mais destaques? JP, Otávio, Lucão não dá mais. Tony Marchesani, Ricardo Moisés é vagabundo. Parceiro de empresários, chefe de esquema de vender jogadores da base e escalar esses lixos e empresários. É outro vagabundo da turma do Orley e do Palmeirão. Esperar o que dele? Comentário aqui do torcedor Bugrino. Dizendo aqui, ó, que deveriam renovar com Pedro Accorsi. Pedro Accorsi que nunca teve oportunidade aí também de fato, né, para poder jogar. Mariane, Tawane, CPS, o que estão fazendo com o meu bugre, o que estão fazendo com o nosso bugrão. Júlio César, Santos de Moura. O interior de São Paulo tem excelentes jogadores. Não é possível que vamos continuar com esses malditos jogadores de empresários influentes. Não é? O problema é que hoje a gente não pode depender de base. A gente não tem base, né? Senão era uma salvação. E como já disseram aqui, não tem ninguém com identidade com o Guarani, né? Antes, quando o Guarani estava em crise, você tinha quem? Carlos Alberto Silva, você tinha Vadão, você tinha Carbone, você tinha Giba. Esses 4 aqui, ó, já estão no céu, entendeu? Eles estão olhando lá do céu e falando, putz, mano, olha só o Guarani, né? Como está sendo dirigido. O que mais aqui? Sobre os próximos jogos, né? Público 0 aí que estavam falando na terça-feira. O Guarani vai enfrentar o Ituano terça-feira. Já tô com medo já tô com medo, né? E aí nas últimas rodadas o Guarani vai pegar Ituano, vai pegar Bahia, vai pegar Chapecoense, vai pegar Cruzeiro, vai pegar o CRB, né? Depois do Ituano vai pegar o CRB. Aí pela ordem eu acho que é Chapecoense, Cruzeiro e Bahia, enfim. A gente tá lascado, velho. A gente tá lascado.
Isso porque é final do primeiro turno. Então você junta esses times pro final da Série B. Então, se o Guarani continuar com esse desempenho pífio, ele vai ser rebaixado com 5 rodadas de antecedência, porque não vai ganhar de ninguém nas últimas rodadas. Não vai ganhar de Cruzeiro, que vai estar lá em cima, não vai ganhar do Bahia, né? Não vai ganhar de Chapecoense, não vai ganhar do CRB, do Daniel Paulista. Daniel Paulista chegou lá, Daniel Paulista acho que não perdeu nenhum jogo com o CRB. Que mais aqui? São muitos comentários aqui, gente. Ó, Carlos Flebers. Michel Alves conseguiu montar o pior elenco da história. E nada acontece. Vamos esperar ficar na lanterna com 30 jogos para fazer alguma coisa? Difícil. Rapaziada. Vamos lá. Aquelas orientações de praxe, né? Para quem for no Brinco de Ouro, na terça-feira, contra o Ituano, que agora não é mais Mãe Ituano, né? Porque a gente não consegue nem ganhar dos caras também, né? Eles eram a nossa salvação para crises. Já perdemos no Brinco de Ouro de 3-0 para eles. Quem puder ir no Brinco de Ouro, compareça, faça a sua parte como torcedor, apoie do início ao fim. Entendeu? Se o time não jogar bem, mas mete a lenha nos caras, velho. Mete a lenha nos caras no final do jogo. A gente se importa com o time, a gente quer o time fora da zona de rebaixamento e a gente não quer rebaixamento pra Série C de novo, caralho. Entendeu? Então a nossa parte como torcedor a gente vai fazer e a gente vai fazer bem feito. Entendeu? Como a gente sempre faz. É apoiar esses caras. Pra não ter desculpa. Entendeu? Porque a gente não tem que ir na linha deles. Entendeu? Se eles são ruins, nós como torcedores não temos que igualar eles. A gente tem que ser melhor que os caras. Entendeu? A gente vai cantar por 10 mil nego. Entendeu? Vai 2.500 no estádio, a gente vai cantar por 10 mil. Vai cantar do início ao fim e mostrar que a culpa não é nossa. Que adversário não tem que sentir que tá jogando em casa, entendeu? Tem que sentir que o Brinco de Ouro é um campo difícil para ser batido o Guarani. Então se os caras perder, é total incapacidade deles, entendeu? E aí não vai ficar com desculpinha, não. Time muito de boas, entendeu? Tá muito de boas, tá muito tranquilão. Palhaçada, ó, como a Ia Coutinho colocou aqui. A gente só falta colocar o nariz de palhaço pra esse time aí. Beleza? Então é isso aí, torcedor. Felizmente a gente vai ter um final de semana péssimo, porque o Guarani não consegue proporcionar para o torcedor bugrino um final de semana de paz, né? Porque tá difícil, não é só um final de semana, é o ano inteiro. Time ruim, beleza? Um forte abraço aí para você. Peço que você se inscreva no YouTube, curta aí os nossos vídeos, comente e compartilhe para poder dividir o nosso conteúdo com o torcedor bugrino. Então o torcedor bugrino que não conseguiu ver essa live vai conseguir assistir no YouTube, que logo mais eu já subo lá, beleza? Um forte abraço para você. Não vamos desistir do Guarani, que o nosso papel de torcedor a gente tem que fazer. Aqui é Guarani, caralho.